Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de testes de lógica, testes de QI, que é muito comum aí em vários locais aparecerem esses tipos de testes, principalmente com imagens, e muitas pessoas não sabem nem como começar a resolver, nem o que é cobrado. E para a gente, antes de iniciar com imagens propriamente ditas, vou dar um exemplo para vocês aqui em uma sequência numérica, porque depois com imagem é a mesma coisa, depois você tem que achar uma lógica naquela sequência para saber e colocar qual a imagem correta nessa sequência. É a mesma coisa com números, né? Então vamos entender aqui essa sequência de números que a gente tem. A gente tem 1, 4, 8 e 13. Qual é o próximo número dessa sequência? Né? Qual é a lógica disso? Então a gente tem que encontrar uma lógica. Ó, como a gente pode observar, do 1 para o 4, 4 menos 1, 3. Aumentou 3, o número 3. Né? Aí, do 4 para o 8, aumentou 4. E do 8 para o 13, aumentou 5. Então, qual é o próximo número? Se a gente seguir a lógica, a gente percebe que é o valor anterior mais 1. Então, 4 menos 1, 3. Com mais 1, deu 4. Então, 4 mais 4, 8. Aí, de 8 para 13, foi 5. Então, entendendo a lógica, o próximo número é o 19. Por quê? Porque se daqui de 1 para 4 aumentou 3, de 4 para 8 aumentou 4, de 8 para 13 aumentou 5, quer dizer que de 13 para o próximo vai aumentar 6, então é 19. Essa é a lógica dessa sequência, ok? Agora vamos para um próximo exercício com cores, para a gente depois chegar nas imagens. Aqui temos uma outra sequência, só que agora com cores. Vermelho, amarelo, rosa, lilás, enfim, rosa, vamos chamar de rosa. Vermelho, amarelo, rosa, rosa, vermelho, amarelo, amarelo, rosa. Qual é a próxima cor dessa caixa? Hã? Qual é a lógica? Ou seja, está faltando o vermelho. Essa é super simples. Né? Então, só para vocês entenderem, a gente viu um exercício anterior com números, uma lógica de uma sequência numérica, aqui uma lógica com sequência de cores. Né? Agora vamos para aquelas típicas figuras, as famosas figuras que deixam muitas pessoas com dúvidas. Pessoal, aqui ó, chegamos nas figuras agora. Por que eu quis anteriormente comentar um pouquinho a respeito com sequências numéricas, com cores, justamente para vocês entenderem que é tudo lógica, é tudo sequência. Você tem que achar uma lógica nas imagens. Aqui, por exemplo, a gente tem 3 bolinhas aqui, ok, pessoal? Vocês estão observando? O primeiro círculo, vamos chamar de círculo, não de bolinha, melhor. O primeiro círculo, ele está cortado ao meio e metade está com cor e outra metade sem. O próximo círculo, ele tem 2 cortes, um na vertical, né, e outro na horizontal. E continua com a metade esquerda dele pintada. E temos um terceiro círculo, né? Você pode observar que a metade dele também continua pintada, não teve alteração. E agora ele tem um corte na vertical, né, na horizontal e na diagonal. Ok? Então, agora o exercício quer saber qual é o próximo desenho dessa sequência. Lembrando, vamos encontrar uma lógica. Importantíssimo encontrar uma lógica nessa sequência. Como vemos, um círculo com um corte vertical. Aí vem um próximo círculo com um corte vertical, que ele permaneceu, e um na horizontal, desculpa, um corte na vertical e apareceu mais um corte na horizontal. Aí o terceiro círculo, as cores, eu nem estou entrando em mérito das cores, que as cores se manteve. Então não vamos preocupar com a cor que ela manteve. Então agora temos um corte na vertical, um na horizontal, um na diagonal. Para a gente descobrir qual é o próximo, vamos lá. Como eu falei, a cor mantém. Então a gente já elimina de cara 2 aqui. Ó, esse aqui o A não é, pois não manteve metade, né? Não teve alteração. A gente pode ver nos 3 aqui não teve alteração na cor, na metade esquerda. Então a gente já descarta a letra A, descarta a letra C. Porque ó, a letra C está tudo colorido, não é, tem que ser só metade. Então, B e D são as alternativas. D, a gente observa que não é, porque ele tem que manter o corte nessa diagonal, da direita para a esquerda, né? Então, só nos resta a letra B. Por quê? Olha como ele se encaixa perfeitamente. Metade com cor, metade sem cor. Um corte na vertical,
um corte na vertical e na horizontal do segundo desenho, um corte na horizontal, na vertical e na diagonal da direita para a esquerda e um outro corte na diagonal da esquerda para a direita. Aqui a letra B é a resposta que a gente precisa. Entenderam? Lógica, achar uma sequência simples, buscar um padrão, entenderam? Muito fácil, muito simples. Claro que nem todos os desenhos vão ser tão simples e fáceis como esse. Vamos para o próximo, pessoal. Aqui nesse próximo desenho de figuras, a gente pode ver que está diferente um pouquinho, que eles possuem existem 8 figuras, tipo, vamos chamar de flor isso, né? Vamos imaginar que seja uma pétalas de flor, uma flor, né, com pétalas. Ele pergunta qual é o desenho que se encaixa nesse quadro vazio. Como falei já anteriormente, temos que encontrar a lógica, um padrão para esse desenho. Aqui, por exemplo, a gente tem duas alternativas. Você pode verificar os desenhos que estão na horizontal, seguindo um padrão, ou observando o padrão da vertical. Na verdade, no final isso se encaixa com uma matriz, né, dos desenhos. Você pode observar tanto na vertical quanto na horizontal para chegar no desenho correto aqui. Então vamos analisar como a gente fez da última vez. Vamos analisar primeiro na vertical. A gente tem uma pétala marcada. Se a gente observar no próximo desenho, continua uma pétala marcada, só que ele avançou um gomo, digamos assim, uma pétala para a direita. E outra a gente tem uma pétala para a direita também, para baixo, né? Então ele foi vamos falar baixou, chegou, ok? Vamos analisar a segunda coluna. Aqui a gente tem duas pétalas com cores. Se a gente observar a segunda flor dessa coluna, ele continuou com duas pétalas e avançou um gominho, seguindo o mesmo padrão, ó, é um padrão. Então você já percebe que a terceira imagem segue o mesmo padrão, só que com dois gominhos pintados. Está entendendo? Agora vamos para a terceira coluna. A gente aqui tem 3 pétalas desenhadas. E se a gente avançar aqui na segunda imagem dessa terceira coluna, a gente observa que permanece 3 pétalas com cores e avançou uma casa. Agora, qual é a próxima imagem? Observe que todas as outras imagens teve um gominho que caiu, uma pétala que caiu sempre para baixo. Caiu, aqui mesmo padrão, caiu. Agora você já pode imaginar que a próxima flor aqui é uma florzinha com 3 pétalas com cores e 2 pétalas para baixo. Então é só você achar qual desses desenhos é o correto. Primeiro que você já pode ir por eliminação, né? Eu fiz toda essa análise aqui, demorou um pouquinho, mas já pode ir por eliminação. Que a gente pode ver, tem que ser 3 pétalas marcadas aqui. É fato. Aqui, ó, a coluna tem que ter 3 pétalas para a direita. Você pode ver que A só tem uma, que não é, B só tem 2 abertas, não tem padrão nenhum, C não tem padrão nenhum, D não tem padrão nenhum, E não tem padrão nenhum, G também não tem um padrão, já, né, não repete um padrão, essa imagem não se encaixa aqui, não segue um padrão, e nem o H, só restou a letra F, tá vendo? Se a gente colocar a letra F aqui, pode ver que ele tem 3 pétalas com cores e 2 para baixo, seguindo o padrão das outras. Simples, não é mesmo, pessoal? Então vamos para a próxima. Nesse último exemplo do nosso vídeo, é um exemplo um pouquinho mais complexo, se você for analisar, que tem um X aí perdido no meio, mas às vezes alguns desenhos são para te confundir, tá? É só para dar nó na sua cabeça. Então vamos achar um padrão aqui nesse desenho. Importante você estar ciente disso. Ache sempre um padrão, uma lógica na sequência. A melhor palavra para definir quando eu falo exercício assim de QI, de lógica, é achar um padrão na sequência. Então vamos lá. A gente tem aqui uma barrinha na diagonal da direita para a esquerda, um ponto, uma barrinha na diagonal da esquerda para a direita. Aí na próxima linha, na horizontal, a gente tem um ponto, um X e um ponto, né? Essa linha aqui só tá para confundir, na verdade, né? Então, na verdade, você esqueça um pouquinho essa linha aqui que não tem um padrão, tá vendo? É duas linhas aqui, né? Se quiser resolver, vamos fazer o seguinte, vamos analisar ou aqui, seguindo o padrão, nas colunas, né, na vertical, ou nas duas linhas da horizontal. Então vamos lá, ó, pessoal. Aqui a barra de cima, tá, começando da direita para a esquerda, tem um ponto e depois da esquerda para a direita. Aqui a gente tem o que? Uma barra que começa da esquerda para a direita, um ponto. Então qual que é a próxima imagem aqui? Só pode ser uma barra que começa da direita para a esquerda na diagonal, correto?
Então vamos analisar cada resposta. Letra A é? Não, não é. Porque aqui não pode encaixar mais um ponto. Não tem lógica. Não segue um padrão. Vocês estão entendendo? Ó, barra, ponto, barra. Barra, ponto. Não pode ser ponto. Tem que ser uma barra aqui, entendeu? X, não segue o padrão também. Tem que ser uma barra sozinha. C também não é um retângulo vazio. Não segue padrão. D, uma linha deitada. Não tem nenhuma linha deitada aqui. Vocês estão entendendo? Então não é um padrão. Então esquece, não é D. Ok? Letra E, opa, é uma barra. Mas barra deitada aqui não pode seguir, porque aqui já tem uma barra. Então tem que ser outro tipo de barra. Né? Bolinha, um círculo, não é um padrão. Letra H, é um risco só na vertical? Não tem padrão, não tem nenhum outro risco na vertical. Aí ficaria na dúvida entre a E e a G, correto? Que é uma barra na diagonal. Mas agora vamos observar qual dessas barras se encaixa aqui. Qual dessas barras segue um padrão, uma lógica? É a letra E ou a letra G? A letra E não é, porque já vai repetir aqui. Daí não segue um padrão. Em cima não está repetindo. Se aqui tivesse repetindo uma barra, aí sim você poderia colocar E. Mas aqui, ó, a gente olhando essa coluna que está feita, não é essa barra que se encaixa. Então só resta a letra G, ok? Porque vai seguir um padrão, né? Ok, pessoal? Então aqui nessa resposta é a letra G. É isso, pessoal. Espero que tenham entendido, que possa ter dado uma luz. E agora é praticar, não adianta. Você tem que pegar alguns exercícios aí e praticar para entender a lógica. E como eu falei, lembre-se, ache sempre um padrão nessa sequência de desenhos. Ok, pessoal? Eu estou colocando aqui no meio do vídeo agora um link para um vídeo aí com um monte de respostas de imagens, desde as mais simples às mais complexas, para você poder dar uma olhada e estudar, e entender e achar esses padrões nas imagens, ok? Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha nesse vídeo. E até a próxima, pessoal!